podemos sentir que nós estamos perto de Deus e que Ele está perto de nós. Que você não fique desapercebido, que você não fique assim achando que Deus está longe de você, porque Deus está perto. Deus é um Deus de perto, amém? Eu quero que você ore comigo, vamos curvar nossa fronte, vamos falar com o Senhor, autor e consumador da fé. Nosso Deus, Tu és bendito, toda glória e honra sejam dadas ao Teu santo nome. Não há Deus como Tu, não há Deus soberano como o Senhor, não há Deus magnífico senão o Senhor. Que nesta noite o Senhor continue aqui conosco e falando profundamente aos nossos corações. Pai, nós dependemos de Ti, nós queremos Te bendizer, nós queremos Te engrandecer. Nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos nos submeter à Tua vontade, nós queremos que o nosso coração permita que a Tua vontade seja soberana em nossas vidas. Venha abençoar as famílias que estão orando comigo. Venha abençoar, Senhor, os nossos lares. Venha abençoar a nossa casa. Venha abençoar a nossa vida, Senhor, porque nós dependemos de Ti. Pai, em nome de Jesus, queremos nesta noite que o Senhor seja uma realidade muito maior do que foi até aqui. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós. E que nessa noite as crianças sejam abençoadas, os jovens, os adolescentes, o grupo de senhoras, de senhores dessa igreja, aqueles que oram comigo também por essa página de internet, que eles sejam alcançados e abençoados pela Tua bondade. Em nome de Jesus que oramos, amém. Digam amém, meus irmãos. Bem, queridos, nessa noite nós vamos refletir sobre o texto no livro do Gênesis, capítulo 12. Por favor, abra sua Bíblia. Gênesis 12. Se você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns textos nessa noite. Você vai poder acompanhar, se você tiver como anotar alguma coisa, guardar para você, seria interessante. Então vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu dou, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Jesus. Maravilha. Pode sentar, meus queridos. Nós precisamos aprender de Deus, e aprender de Deus significa especialmente renunciar à nossa vontade, nosso desejo, e sermos dependentes de Deus para alcançarmos tudo que Ele tem para nós. Você quer ser abençoado? Você quer receber a sua bênção? Você quer receber a sua vitória? Seja dependente de Deus. Quando Abraão foi chamado por Deus, Abraão era um jovem cheio de sonhos. Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele. E o texto dá-se a perceber claramente que Abraão sai da sua terra, da sua parentela, na direção das promessas de Deus. Ele pega a sua mulher Sarai ainda, e de Sarai Deus diz, e nós vamos na direção do que Deus disse.
E sabe, irmãos, quando nós agimos pela palavra, pela fé, nós fazemos como Abraão. O que Abraão tinha? Abraão tinha um mapa, Abraão tinha um satélite para apontar para ele qual era a direção que Deus tinha dado. Ele não tinha nada, ele nem conhecia o caminho. Mas Deus falou com Abraão, Abraão ouviu a voz do Senhor e Abraão se dirigiu a sua vida conforme aquela palavra, que foi uma palavra de promessa que Deus haveria de cumprir na vida de Abraão. Queridos irmãos, nós podemos destacar algumas frases que o Senhor disse a Abraão. A primeira é: far-te-ei uma grande nação. Sara e Abraão eram ambos pessoas avançadas em idade, pessoas que tinham já uma idade avançada, mas Deus disse: far-te-ei uma grande nação de ti, Abraão. E Abraão creu nessa palavra. Oh, aleluia! Eu entendo, irmãos, que Deus, quando Ele tem um plano, Ele vai de encontro à lógica e Ele surpreende a história, não é verdade? Nós podemos ver na Bíblia que Deus, da forma dele, conforme o seu plano, conforme aquilo que Deus prometeu, conforme aquilo que Deus determinou para a vida de Abraão, Ele veio a cumprir. Abraão perseverou, Abraão obedeceu e Deus cumpriu a palavra dele na vida de Abraão. Porque Deus não é um Deus que não honra a sua palavra. O nosso Deus honra a sua palavra. Como nós lemos em Números, eu vou ler esse texto de Números, capítulo 23, 19, diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então o que Abraão ouviu foi a voz do Senhor. O que Abraão tinha na mente foi a voz do Senhor. O que é que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem prometido a você? Comece a agir conforme o que Deus tem falado com você. Porque você, quando começa a agir conforme a palavra de Deus, você começa a agir conforme a nuvem de Deus na sua vida. E você vai ser guiado por essa palavra. E Deus, se vê em você obediência, se vê em você perseverança, Ele vai cumprir a palavra dele. Porque Deus conhece o coração humano. Porque Deus conhece quando nós estamos dispostos a seguir a sua voz e a seguir a sua promessa para as nossas vidas. E o texto diz: abençoar-te-ei. Então Deus está dizendo: eu farei cumprir a Abraão aquilo que prometi a você. Há um texto curioso de Gênesis capítulo 26. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 26, 12. Está escrito: e semeou Isaac. Isaac é o descendente de Abraão, o filho da promessa. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Deus disse que abençoaria Abraão, ou seja, Deus abençoaria também a descendência de Abraão. E quando Deus abençoa, é realmente algo extraordinário, porque a Bíblia garante que Isaac, ao semear, colhia de modo múltiplo. Esse milagre que nós vemos em Isaac é um milagre que a gente vê também em Jacó, e que a gente vê em todos os homens que servem a Deus. Deus faz multiplicar, ainda que esses também passam a ter o seu tempo de provação. Acredite que Deus vai multiplicar na sua vida a bênção dele. Não é o momento que vai determinar na sua vida o que Deus está fazendo ou o que Ele vai fazer. É a palavra que Ele disse a você. É o que Ele já falou com você. É que vai determinar
que você, em determinado momento, colha tudo aquilo que Deus disse que faria na sua vida. Porque Isaac semeou, nosso trabalho é fazer a nossa parte, mas Deus deu a prosperidade a Isaac. E Deus é um Deus que vai fazer cumprir em nós a sua promessa, porque Ele disse que vai nos abençoar. O texto diz: engrandecerei o teu nome. Quem na terra nunca ouviu falar no nome de Abraão? Diga. Não somente ouviram falar, mas deram a grandes personalidades no nome de Abraão, como Abraão Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Porque Deus honrou a fé de Abraão, porque Abraão introduziu para a sua vida a confiança, de modo que ele depositou totalmente a sua vida na promessa de Deus. E quando nós fazemos isso que Abraão fez, confiamos, honramos o nome de Deus, o nome de Deus é glorificado em nós. O nome de Deus foi glorificado no nome de Abraão. O Deus de Abraão. É assim que ele é conhecido. Mais tarde, é uma cena que eu sempre lembro, né? Deus falou com Moisés. Você sabe quantos anos tinha que Abraão havia morrido quando Deus falou com Moisés? Muitos anos. E Deus fez uma coisa linda que mostra que Ele não se esquece de nós. Deus disse assim a Moisés: como meu amigo Abraão. Quando nós, irmãos, servimos a Deus com verdade, com interesse de coração, Deus nunca vai se esquecer de nós. Deus abençoou Isaac por causa de Abraão. Abençoou Jacó por causa de Isaac. E Deus abençoou toda a descendência dos judeus por causa de Abraão. Deus vai abençoar você, seu filho, seu neto, seu tataraneto. A Bíblia diz que até a 4ª geração, Deus vai abençoar a minha geração por minha causa. Deus vai abençoar você por sua causa. Deus vai abençoar, seu filho, seu neto, seu tataraneto, por sua causa. Porque Deus é um Deus que promete e lembra da sua promessa. Amém? Então sirva a Deus, sabendo que você está semeando na sua família a bênção e a vitória do Deus vivo que pode todas as coisas. Então faça da sua vida um louvor a Deus, e um dia o seu neto, seu filho, seu tataraneto vai colher a bênção de Deus por causa de você, porque você o serviu de coração. Então Deus cumpriu de forma tremenda a promessa dele na vida de Abraão. Por isso nós o conhecemos como o pai da fé, porque Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. E o texto diz: e tu serás uma bênção. Até mesmo os apóstolos se lembram de Abraão e o vê como uma bênção. Há uma expressão no livro de Gálatas que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Eu gosto dessa expressão, crente, porque você pode ser qualquer coisa na vida. O que você deve ser lembrado é como um crente. Certa vez eu sentei em um gabinete de um pastor e a gente começou a falar de um outro pastor. E eu tive o privilégio de dizer assim: olha, estava falando do pastor Jeová, que vocês conhecem, alguns de vocês conhecem, já esteve aqui. E eu dizia assim ao pastor, lá no seu gabinete, aquela igreja tão grande e importante. Eu dizia: tem uma coisa, o pastor Jeová, ele é crente. Paulo diz assim aos Gálatas que Abraão era crente. O que é um crente? Um crente é o que crê. Irmãos, é automático. Quem crê obedece. Esse indivíduo que diz que crê, mas não tem obediência, a sua fé não é verdadeira. Mas a fé verdadeira é como de Abraão: sai e faz conforme aquilo que Deus mandou fazer. Ele age conforme a palavra dada por Deus. Ele se move conforme a palavra orientada pelos céus. Por que Deus diz isso para nós essa noite? Porque tem muita gente fazendo lei da própria cabeça. Não honra o Senhor. Não será honrado por Deus. Não obedece. Deus não tem pacto com pessoas que não obedecem. Porque aqueles que estiverem conforme a palavra serão abençoados, assim como foi Abraão, o crente. Também você será abençoado.
a sua família será abençoada. O texto diz: abençoarei os que te abençoarem. Isaac, filho da promessa, filho de Abraão, confirmou essa bênção também em Jacó, dizendo assim. Há um texto muito importante no livro do Gênesis, que eu não posso deixar de ler, em Gênesis 27, os versículos são do 27 ao 29, diz assim a palavra do Senhor, está escrito: e chegou-se e beijou, então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Quem estava falando isso foi Isaac a Jacó. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. A bênção que Deus deu a Abraão, Isaac recebeu a bênção, e agora Isaac abençoa Jacó. E preste atenção nesse texto. A importância de você abençoar o seu filho, a sua casa, a sua família. Hoje eu não tinha compreensão da dimensão disso. Quando na minha adolescência, a minha bisavó me chamou do seu leito de morte. E poucos segundos, poucos minutos antes dela falecer, ela me chamou e ela me abençoou. Eu não tinha a dimensão na minha cabeça do tamanho que era aquele momento para a minha vida. A minha avó me abençoar e desejar que Deus me abençoasse como Abraão fez com Isaac e como Isaac fez com Jacó. E a bênção de Deus é tão especial. E olha como o que Jacó diz: eu abençoarei a você de tal modo que quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Há uma bênção de Deus muito grande, irmãos, que Deus quer multiplicar na vida da igreja, mas nós precisamos viver este evangelho, essa palavra, porque Deus só tem compromisso com aqueles que vivem e que obedecem a sua palavra. Aí Ele vai cumprir a promessa dele em nossas vidas. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Balaão teve a experiência de tentar amaldiçoar a troco de ganho o povo do Senhor, mas ele mesmo reconhece: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. É o que eu falo, irmãos. Se você é um crente na presença de Deus, você não tem que ter medo de encantamento, porque se fizer um encantamento contra você, volta para quem fez. Eu não esqueço da irmã missionária que muito nos ajudou na minha adolescência. Ela era uma mulher muito usada por Deus, e ela contou a experiência de que um dia na sua casa faltou a refeição do café da manhã para as crianças. Ela orou: Deus, que ali eu conheci de perto, ela tinha experiência com Deus, não tinha vida. Ela orou: Deus, manda o pão para meus filhos, Senhor. Alguém bate na porta, traz bananas. Era a vizinha. Só que a vizinha tinha feito um feitiço para atingir a irmã. A irmã recebe as bananas e entendeu que Deus estava mandando. Então a irmã levava as bananas e agradece: Deus, obrigado, Senhor. O Senhor mandou, e Deus quebrou todo o feitiço ali. Porque não há encantamento contra nós. O feitiço voltou para a vizinha. Queridos irmãos, creia. Se a bênção de Deus estiver na nossa vida, na nossa casa, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. O que Deus quer fazer através de nós é grande, irmãos.
Presta atenção, se você for fiel a Deus, onde você colocar a planta do seu pé, será abençoado pelo Senhor. Onde estiver a sua mão, estará a mão do Senhor. Eu vejo aqui os irmãos que são fiéis a Deus, o que Deus faz nas suas vidas, como Deus os abençoa. Eu não preciso contar, se eu tivesse contar de alguém que eu vi de longe. Eu vejo como Deus abençoa os que são fiéis a Ele. Mas Deus quer fazer muito mais do que nos dar prosperidades materiais. Claro que isso é importante. Claro que o texto está falando disso. Deus abençoou materialmente o seu povo também. Mas é bom a intimidade que Abraão tinha com Deus. É bom a intimidade que Jacó desenvolveu mais tarde com Deus. Ele fez pacto com Deus. Há um momento em nossa vida que nós temos que fazer pessoalmente um pacto com Deus. Eu tenho o meu pacto com Deus, mas a minha mulher precisa ter o pacto dela com o Senhor. O meu filho, a minha filha precisa ter o seu próprio pacto com Deus. A bênção, ela é uma extensiva, mas o pacto é pessoal. Jacó viveu a vida para si mesmo, mas um dia ele teve um encontro com Deus em Betel, e ele disse: Deus, a partir de hoje, eu tenho um pacto contigo, serei fiel ao Senhor. Deus ouviu a oração de Jacó, que até o nome de Jacó mudou. Deus disse assim: Jacó, o seu nome é trapaceiro, mas a partir de hoje, o seu nome é Israel. Israel significa campeão com Deus. Porque o homem se torna campeão quando ele entra na presença de Deus, quando ele é cheio do Espírito Santo, quando ele é movido pelo poder de Deus, ele se torna um campeão. Deus vai mudar a situação de um lugar também por nós. Deus vai mudar a situação da nossa casa, da nossa família através de nós. Acredito, mesmo que em algum momento a coisa fique difícil, porque Deus permite que nós tenhamos tempos de lutas, tempos de dificuldade, tempos de provações, tempos de crise. Mas Ele garante que nós não permaneceremos nessa condição. Nós vamos vencer, se estivermos no Senhor. Amém? Eu estou orando para vencer você. Está orando para você? Levante sua mão. Eu quero te abençoar. Seja abençoado. Eu te abençoo com a bênção do Senhor. Receba na tua vida todas as bênçãos que você está precisando agora. A tua vitória no lar, nos seus negócios. A vitória que você está clamando a Deus, receba em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você que você está abençoado agora para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Em Neemias 13, 2, a Bíblia traz o testemunho desse ato de Balaão. Em Neemias capítulo 13, versículo 2, diz assim: porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão. Aqui foi quando os reis pagaram o profeta Balaão para amaldiçoar o povo do Senhor, para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Oh, glória! Alguém vai tentar nos amaldiçoar, mas se fizer isso, vai ser convertido em bênção em nossa vida. Vai dizer assim: eu quero que ele perca um carro. Deus vai dar um carro melhor. Eu quero que ela quebre a perna dela nunca vai sentir uma dor. O nosso Deus é forte, amém? Oh Deus grande, viu? Oh Deus tremendo. É esse Deus que nós temos. O Deus especial, esse Deus que nós temos. Amém? Você vai sair daqui nessa noite com uma coisa na sua mente, no seu coração: o meu Deus me abençoa. Sobre a minha cabeça está a bênção dele. E aconteça o que acontecer, Deus vai confirmar na minha vida a sua bênção. Oh, glória a Deus. Porque Deus quer abençoar você, saber disso? Deus quer mover esse quadro que está ruim na sua casa. Deus quer trazer vitória para a sua vida, para a sua família, porque o nosso Deus é bom. Aleluia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O texto diz isso também. Essa promessa se cumpriu por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
E há um texto de Gálatas, lá no mesmo capítulo nós lemos, e esse texto é maravilhoso, quando Paulo fala dessa promessa cumprida. O apóstolo Paulo, ele era um exímio conhecedor das Escrituras. Ele não conhecia mais ou menos, ele conhecia com muita... As pessoas querem fazer a obra de Deus, mas não querem gastar tempo para aprender a fazer a obra de Deus. E isso é um erro que as pessoas cometem. Você quer ser um pregador, primeiro você aprenda a Bíblia. Você quer ser um cantor, primeiro você aprenda a cantar, dentro das proporcionalidades. Mas tem que fazer o melhor que podemos fazer. Não se faz a obra de Deus de qualquer forma, se dá tempo, né? Se eu puder, eu oro. Se eu não puder, eu vou assim mesmo. Você não faz a obra de Deus. Você não pode fazer a obra de Deus assim. A Bíblia diz como maldição que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, você não pode fazer a obra de Deus de qualquer modo. Tem que ter compromisso, tem que ter verdade, tem que ter coração, tem que ter entrega, tem que ter dedicação. Não é de qualquer modo que se faz a obra de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Olha o testemunho do cumprimento da promessa. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, referindo-se a nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Porque Abraão foi antes da lei. Abraão nunca cumpriu um ar da lei. Abraão foi salvo pela fé na promessa de Deus, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De quem é descendente de Jesus? Em termos de árvore genealógica, de Abraão. Jesus foi um judeu como Abraão. Jesus foi um israelita como Abraão. Jesus foi um hebreu como Abraão. Nasceu em Israel, no território que Deus prometeu a Abraão, terra de Canaã. E Deus cumpriu então. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque por meio de Jesus, você, sua casa, sua família está abençoada. Por meio de Jesus, você está escrito, o seu nome está escrito no livro da vida. Por meio de Jesus, você é mais do que vencedor. Por meio de Jesus, nós temos todas as promessas, que são mais de 8.000 promessas, dedicadas a nós. E nós temos que tomar a posse disso, nos apropriar disso, em nome do Senhor Jesus. Deus cumpriu a sua promessa em Abraão, de modo glorioso, porque Abraão teve fé, perseverança e obediência, e isso trouxe como resultado uma vida de vitória. Só que quando eu olho Abraão, não pense que foi fácil Abraão esperar o filho da promessa. Foram 25 anos de espera pelo cumprimento da promessa. Então Abraão teve dias difíceis. Não foi fácil quando Abraão teve que lidar com a crise que envolvia Ló, o seu sobrinho, e que ele teve que lutar contra aqueles reis. Não foi fácil a convivência de Abraão para conquistar a terra de Canaã, porque primeiro ele chegou como um peregrino. Ali tinha povos, ali tinha pessoas, inclusive pessoas más naquele lugar, e ele foi assediado de muitas formas, para que aquela promessa Abraão não vislumbrasse mais como algo real, mas ele perseverou na palavra do Senhor. As pessoas querem a bênção de Deus, as pessoas querem a vitória de Deus, mas as pessoas não sabem esperar por essa promessa, por isso deixam de ser abençoados. Contar hoje que Abraão foi vitorioso é tranquilo, porque a história de Abraão se concluiu. Mas se olharmos o processo, foi doloroso muitas vezes. E Abraão teve que, pela fé, viver a palavra do Senhor. Talvez hoje o seu dia, a sua família, esses dias, esses meses, esses anos tenham sido duros na sua vida. Mas confie na promessa, porque Deus haverá de cumprir a promessa dele na sua vida. Alguém pode dizer um amém, hein? Amém. Deus quer agir em nós e cumprir suas promessas através de nós, mas nós precisamos entender que é preciso nos posicionarmos diante de Deus, pela fé, e vivermos sob a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, fiquem de pé, meus irmãos. Vamos fazer um momento de oração, nesta hora. É preciso crer no Senhor.
preciso crer na promessa. Você precisa consagrar a sua vida ao Senhor. Abraão era um homem consagrado. Você percebe que Abraão vai ganhando respeito da sua fé no processo da história que envolvia a sua existência. Quando ele está com o sumo sacerdote Melquisedeque e entrega os seus dízimos. Abraão bem que tinha um motivo, né? Eu vou administrar meu dízimo porque eu nem sei se tem por aqui um sacerdote. Aliás, eu nem vou entregar esse negócio de dízimo porque aqui não tem um sacerdote, então por que eu vou entregar o dízimo? Eu vou dar uma oferta para uma pessoa ali, tá bom demais. Abraão procurou Melquisedeque. Eu não sei qual foi a distância que ele teve que andar para levar os seus dízimos. Isso é fidelidade ao Senhor. Se você perceber nas entrelinhas onde, com quem Abraão conviveu, as pessoas sabiam que Abraão estava debaixo da promessa de um Deus que fez os céus e a terra. Ele fazia questão de marcar nos relacionamentos que ele tinha um Deus que fez os céus e a terra, que esse Deus era invisível e altíssimo. E onde Abraão foi, Deus foi conclusivo em confirmar a palavra e a promessa dele na vida de Abraão. Deus será contigo. Não teme, seja apenas fiel ao Senhor. E Ele vai dar grande vitória à sua vida, à sua casa e à sua família. Vamos orar, queridos. Deus eterno, Criador, poderoso, altíssimo Deus, que deu promessas a Abraão, teu servo, e que o Senhor cumpriu as promessas. Há uma bênção que o Senhor deu a Abraão, meu Deus, que eu sei do tamanho desse milagre, que é tornar a existência de um filho para um casal que não poderia ter filhos. Deus, eu sei do tamanho desse milagre, Senhor. Isaac foi um milagre muito maior do que nós podemos conceber, porque Sara era uma mulher de 100 anos de idade, 90 anos de idade, quando o Senhor cumpriu a palavra do Senhor na vida de Sara. Sara teve as suas falhas, meu Deus, mas Sara, ela ao sair da sua terra, da sua parentela, para seguir o seu marido, era um ato de fé de Sara. E o Senhor também honrou a Sara. O Senhor abençoou a Sara, mudando-lhe até o nome para Sarai para Sara. O Senhor abençoou Abraão, mudando até o nome de Abrão para Abraão. O Senhor abençoou Isaac. O Senhor abençoou Jacó, o Senhor abençoou os filhos de Jacó, o Senhor tornou a promessa de nação um cumprimento em Israel, porque o Senhor é o Deus que cumpre a sua palavra. E o Senhor tornou as nações da terra abençoada quando nos deu Jesus, o Salvador da humanidade. Porque através do Senhor Jesus, nós podemos ter a mesma fé que Abraão teve. E muito mais do que Abraão, porque Abraão não conheceu a Escritura como nós conhecemos. Deus, nós podemos ser muito mais do que Abraão. Porque nós temos agora Jesus, o cumprimento daquela promessa. Nós podemos abrir mares. Nós podemos, Deus, abrir Jordão. Nós podemos, Senhor, fazer machado flutuar na água. Nós podemos curar, nós podemos pregar o teu evangelho. Nós podemos fazer muito mais. Dá-nos fé, Senhor. Aumenta a nossa fé para crermos na tua palavra e vivermos segundo esta palavra. Dá-nos um coração fiel, obediente, puro e santo. Porque no dia que Abraão resolveu te seguir, ele abriu mão da sua vontade, do seu desejo. Deus, eu vejo que muitas pessoas querem a tua bênção, mas não querem renunciar. Mas que nessa noite o Senhor dê esse coração convicção da tua vontade e interaja nesse coração, meu Deus, mostrando a tua glória, mostrando o teu caráter, mostrando o teu coração, Senhor, para que essa pessoa creia no teu grande poder. Nessa hora abençoe, Pai, cada pessoa que aqui está. Esses que estão orando comigo aí pela internet, Senhor, alcança também essa pessoa. Abençoe com o teu poder, meu Pai. Torna
a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo, e que não haja, Deus, nenhum impedimento para que o teu povo prospere e seja abençoado. Aquele Deus que deseja a prosperidade no seu comércio, venha prosperar. Aquele que deseja prosperidade na sua vida intelectual, venha dar essa bênção. Deus, cada pessoa que tem um pedido para o lar, para a família, para a sua própria vida, para um amigo, Deus dá vitória, meu Pai, ao teu povo. Escreve a história da tua igreja na terra, através dessa igreja aqui reunida nesta noite também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, nos dá a tua bênção e a tua vitória, em o nome de Jesus, digo amém.